Olá, sou o Dr. Samuel Lopes, chegando aqui com mais um conteúdo bem legal para você que está interessado em saúde, esporte, saúde para o seu corpo, para te levar mais além, com mais performance, qualidade de vida e segurança. Então se liga nesse conteúdo de hoje que está bem bacana. Agora é hora de falar sobre duas coisas muito importantes quando a gente fala sobre ligamento cruzado anterior. Primeiro, como que acontece a lesão, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de lesão, os graus das lesões. E aí, como que acontece a lesão? A gente sabe que a lesão acontece normalmente sozinha. Existe um trauma torcional, uma entorse do joelho. Muitas vezes o atleta, o jogador, a pessoa está fazendo um movimento simples e muda de direção, vai fazer um giro. Isso é muito comum em danças, num treino de crossfit, num treino na academia e muito comum no futebol. Não é por acaso que a gente vê tantos atletas que já sofreram com lesões do ligamento cruzado anterior. E a gente poderia citar o Ronaldo Fenômeno, Paulo Henrique Ganso, mais recentemente o Pedro, que hoje joga no Flamengo, que teve também uma lesão do ligamento cruzado anterior, perdeu uma temporada inteira. E todos eles têm algo em comum, eles tiveram um movimento torcional em que há um giro do corpo sobre o joelho, normalmente o pé está preso ao solo, esse jogador gira e nesse giro o ligamento sofre uma energia que passa por ele, gerando ali um estresse muito grande e havendo então a ruptura do ligamento cruzado anterior. Agora, a gente pode entender também que existem graus diversos e às vezes a gente olha, o paciente sofreu apenas um estiramento, foi uma ruptura parcial, em alguns graus há uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior. E o que é interessante é que esses diferentes graus de lesões, eles implicam em sintomas diferentes e podem levar a graus maiores ou menores de instabilidade do joelho. Então, por exemplo, aquele paciente que sofre um entorse, mas há apenas um estiramento, sem que haja ruptura de fibras, normalmente é um paciente que vai conseguir uma recuperação com tratamento conservador, com fortalecimento, o que também é possível em alguns casos de rupturas parciais, que a gente falaria que são lesões aí grau 1, grau 2. E aí, esse caso, a gente tem que avaliar, ver como é que é a queixa do paciente, fazer um bom exame físico para observar a instabilidade, o grau de instabilidade, se há muito, se é pequena ou grande. E nas rupturas completas, realmente as lesões grau 3, é quando a gente pensa aí nas cirurgias, em especial naquelas pessoas mais jovens e com maior demanda, tanto de dia a dia e demanda esportiva, como por exemplo um jogador de futebol. Você não vai ver nenhum jogador de futebol profissional tratar uma lesão do ligamento cruzado anterior de maneira conservadora, porque a maior chance de sucesso, a maior previsibilidade do resultado é com a cirurgia. Agora a gente tem que lembrar que existem outros ligamentos. Então é muito comum, por exemplo, no futebol, lesões do ligamento colateral. E um estiramento do ligamento colateral, ou mesmo uma ruptura do ligamento colateral medial, exige um tratamento completamente diferente do ligamento cruzado anterior. A gente já falou bastante aqui sobre o ligamento cruzado anterior, sobre a anatomia, como que ele funciona, algumas características especiais. Mas é hora de contar como que se apresenta essa lesão, como que o paciente sente e como que a gente faz o diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu já falei do mecanismo de trauma. Normalmente a pessoa torce sozinha, ou seja, ela faz um movimento torcional, uma virada brusca. E o que esse paciente normalmente relata pra gente? Poxa, doutor, eu torci meu joelho, senti uma dor muito intensa. Às vezes ele relata que parece que o joelho estalou, que alguém ouviu um barulho. Às vezes até o colega que está praticando a atividade com ele que relata, poxa, ouvi um barulho, um estalo grande ali. Isso vem muitas vezes durante a consulta. E o outro aspecto que a gente observa é aquele derrame articular que normalmente aparece após uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Ou seja, o joelho fica mais inchado, que é a presença de sangue dentro do joelho. Mas agora a gente já falou bastante coisa aqui sobre a anatomia, sobre a lesão, sobre o diagnóstico. Mas que tal a gente falar um pouquinho sobre alguns casos? E aí, para a gente falar de casos, é legal a gente buscar no esporte. E o esporte que a gente mais tem trabalhos sobre as lesões do LCA é o futebol. E mais do que os estudos que eu vejo, que eu busco aqui no meu dia a dia, existem as notícias que vocês acompanham também nos noticiários esportivos. E como o futebol é um grande exemplo, eu queria trazer alguns casos aqui. E o primeiro deles que eu queria trazer é para falar, por exemplo, do Pedro, que é um jogador hoje, está no Flamengo, que quando estava no Fluminense teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, ficou aí um ano afastado, foi um período longo, né? E esse já é um ponto até para a gente abordar, que a gente sabe que a lesão do LCA demanda um longo tempo de recuperação, e o Pedro passou por todas essas etapas, só que ele demorou mais tempo. Provavelmente teve alguma dificuldade naquela fase final
tanto do fortalecimento quanto do controle do movimento para fazer a readaptação e o retorno ao esporte. Por outro lado, vocês devem lembrar do Paulo Henrique Ganso, que hoje está exatamente no Fluminense. E quando ele jogava no Santos, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior, teve um mecanismo de hiperextensão, até que não é o mecanismo mais comum, fez a cirurgia, voltou a jogar, já tem muitos anos essa lesão, mas existem muitos questionamentos sobre o rendimento, a performance do futebol do Ganso após essa lesão. E a gente sabe que existem atletas que não conseguem retomar a performance prévia por diversos motivos. Pode ser algo intrínseco do joelho, pode ser algo da reabilitação ou às vezes de confiança e segurança em relação ao joelho. A gente não sabe exatamente qual o motivo, mas muita gente questiona que o Ganso deixou de ser o jogador que ele poderia após essa lesão do joelho. Mas tem um caso que é muito emblemático quando a gente fala de joelho e todo mundo lembra de jogador de futebol e exemplo de retorno, de sucesso e de superação, que é o Ronaldo Fenômeno. Muita gente lembra daquela lesão que ele teve na Inter de Milão, em que ele rompeu o tendão patelar, a patela fez uma luxação, mas pouca gente se lembra que o Ronaldo, além dessa lesão, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior também. Na verdade, ele teve essa lesão 2 vezes. Então são 3 cirurgias aí na carreira e com um completo sucesso, uma reabilitação satisfatória. E claro que isso envolve o quê? Técnicas cirúrgicas adequadas, um bom processo de reabilitação e, muito importante, que é o que eu falo sempre para os meus pacientes todos os dias, a dedicação do paciente. Ele é o ator principal e essa dedicação, essa vontade de vencer, de encarar um desafio, buscar um objetivo, também tem que estar presente para que todos esses fatores juntos façam com que o atleta alcance a superação. E só tem uma coisa que eu falaria para o Ronaldo. Quem vê o Ronaldo hoje vê a forma física muito diferente do passado de atleta. O que é super comum, um atleta no pós-carreira que ele ganha um pouco de peso, não tenha mais a performance atlética que tinha antes. Mas é importante que a gente cuide sempre do nosso corpo e busque ser saudável sempre. Ou após aquele momento em que ele encerra a carreira, mas continua a prática de atividade física, mesmo que seja diferente do que ele fazia antes. E isso vale para todo mundo.